mas na Henkel nós conseguimos, e eu fui contratado para poder fazer a contratação desse projeto, que é um projeto em que tem ali, 20 e poucos laboratórios de alta tecnologia, né, status da arte, em diferentes tecnologias para poder atender diferentes segmentos da indústria, que adesivos técnicos, ele atende diversos segmentos, então tudo que vocês usam hoje tem adesivos Henkel, então computador, celular, avião, carro. Olá, sejam bem-vindos mais esse quadro Executive Talk. Hoje nós temos o prazer de ter conosco o Rafael Marinoni conosco. Rafael, um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua participação. E esse espaço, né, é um espaço onde nós formatamos para ouvir e conhecer executivos, como é o caso do Rafael Marinoni, que passou por uma carreira, construiu, né, uma carreira super interessante. Me corrija se eu não estiver errado, Rafael, mas eu entendo que foram 16 anos de carreira em compras técnicas na América Latina, quase sempre próximo da mesma disciplina, atravessando 5 indústrias completamente diferentes: alumínio na Alcoa, paper na International Paper, chocolate na Ferrero, né, onde eu entendo que você estruturou a área de compras técnicas no Brasil do zero, laticínios na Lactalis e química e consumo na Henkel, onde chegou a gestão global da categoria, e recentemente assumiu também um desafio novo na Mars. Né? Conta um pouquinho para a gente sobre esse caminho. Além disso, você também ganhou o CPO Awards da Alcoa 2 vezes na América do Sul e do Norte também. E hoje também é um top 50 no Executivos de Destaque do Ano pela Seven Experience. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, Rafael. Bom, primeiramente, obrigado aí, Emerson, prazer conhecer vocês, uma honra poder fazer parte aí da seleção desses principais executivos de 2026. Minha carreira teve início ali em 2009, na Alcoa, onde eu iniciei na área de compra de matéria-prima. Eu fui responsável ali pela aquisição de minerais metálicos, então a gente tinha aquisição ali de metais para poder fazer a liga de alumínio e também carvão mineral, o que me deu uma boa bagagem ali de como fazer a contratação de uma forma mais estratégica, estruturada com inteligência de mercado. Depois, por conta desse aprendizado, fui convidado a ir para a área de indiretos também na Alcoa, onde eles tinham o objetivo de aplicar toda a metodologia de strategic sourcing na parte de indiretos, que era mais novo do que de diretos, onde eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos, substituição de fornecedores, de substituição de produtos por equivalentes, onde a gente conseguiu trazer ganhos expressivos. Foi aí que eu ganhei esses 2 CPO Awards, um de Working Capital Excellence, por melhoria de prazo de pagamento, e um outro referente à substituição de um fornecedor em que a Alcoa tomou a decisão de substituir a nível global. Eu fiquei responsável pelas plantas do Brasil e a gente conseguiu. E tinha todo uma análise de risco, porque o fornecedor era totalmente dependente desse contrato. Depois eu tive uma passagem na International Paper, onde eu tive a oportunidade de trabalhar ali na parte de energéticos, onde eu ganhei bastante bagagem na aquisição de gás natural, de energia elétrica, onde eu tive meu primeiro contato também com o CAPEX, né, aquisição de capital, de investimento de capital. E logo na sequência, fui convidado a integrar ali a equipe da Ferrero, onde a Ferrero estava passando por uma expansão na região, um investimento ali de 80 milhões de euros, onde ela ampliou o parque de Poços de Caldas consideravelmente. Era uma fábrica pequena, construída em 97, e ali no ano de 2013, 14, 15, onde teve uma grande expansão, a fábrica tomou um porte, um corpo considerável. Eu posso dizer que é uma das fábricas mais bonitas da Ferrero no mundo. Eu tive em várias, e eu tenho orgulho de ter feito parte desse projeto e contribuído ali, deixado um legado. E a gente construiu a área do zero. Então, quando eu assumi ali a responsabilidade, foi a primeira oportunidade que eu tive de gestão de pessoas. A área ainda ela não estava estruturada, não tinha os procedimentos de compras estabelecidos. A gente teve que fazer a tradução dos documentos de italiano e inglês para português, definir as regras de ouro, onde a gente conseguiu ali fazer boa estruturação da área e as negociações por contratos na parte de indiretos. Então, eu fiquei responsável ali tanto com a parte de CAPEX, MRO, utilidades,
E também tinha boa parte de general procurement, que naquela época não era dividido ainda, então eu ficava responsável ali por alguns serviços de facilities, né, a parte de catering, fretado, CCTV, jardinagem. Então, deu bastante experiência e bagagem para alçar novos voos. E depois tive uma rápida passagem na Lactalis, e aí sim um escopo um pouco maior, porque na Ferreira eu estava responsável pela planta do Brasil e as unidades do Chile. No Chile, a Ferreira tem operação de 3 fazendas de produção de avelã. É uma história interessante, porque hoje a avelã chilena ela é considerada a melhor do mundo, até superior à turca, que é onde tem a maior produção de avelãs. E é uma estratégia da própria Ferrero de fazer a produção no Chile por conta de sazonalidade. Então ela consegue produzir determinadas épocas do ano no Chile, determinadas épocas do ano na Turquia, e assim não falta e ela domina toda a cadeia de produção. E ali foi bem interessante também, porque fazendo a gestão de fazendas, são 3 fazendas, mas 2 unidades de beneficiamento da Velan, um processo totalmente diferente. Foi muito legal conhecer essa parte, poder também contribuir para projetos de estocagem, silagem de grande porte, sempre desenvolvendo fornecedores, às vezes, na região, porque às vezes a gente trabalha nessas empresas multinacionais, a gente vem muito ali com um guideline, né, com uma instrução de trabalhar com alguns fornecedores a nível de grupo, só que o nosso trabalho como gerente de compras é sempre buscar, se temos uma tecnologia na região, a gente sempre fazer o desafio à equipe global de engenharia ou equipe global de compras, o porquê não priorizar e privilegiar as empresas que estão na região. Então a gente sempre eu sempre levo isso comigo como um princípio, para a gente sempre que tenha tecnologia disponível, fornecedor qualificado, por que não utilizar ao invés de trazer de tão distante, sempre Europa ou Estados Unidos e etc. Então ali depois eu passei por uma rápida passagem na Lactalis, onde eu também tive a oportunidade, estava passando por um processo de aquisição, né, de merger and acquisition. Ela tinha feito aquisição ali da Itambé, tinha feito aquisição da Confepar, LG Batavo, Parmalat. Então consegui fazer alguns projetos interessantes, tanto na parte de biomassa, também já com a bagagem que eu tinha ali da época da International Paper. Então fizemos ali uma padronização de especificação da biomassa, fizemos, uma série de projetos para parte também de padronização de especificação de soda cáustica a nível Brasil, né, eram 22 plantas, 18 plantas, era um número bem expressivo de planta no Brasil por conta desse merger and acquisition. Então foram 2 projetos interessantes que eu consegui deixar ali na Lactalis, né, esse de soda cáustica e também o de biomassa. E depois eu fiz a minha primeira, responsabilidade a nível Latinoamérica na Henkel, onde eu fui convidado para integrar a equipe de compras indiretas também com responsabilidade de compras técnicas. Fiquei ali na Henkel por 4 anos, onde a gente conseguiu também subir um pouco a régua, tanto na maturidade da equipe, conhecimento técnico, conhecimento das plantas, processo de fabricação, base instalada. Levo isso muito comigo, que a equipe que trabalha aqui em compras técnicas é crucial a gente ter ali a presença no chão de fábrica, conhecer o processo de fabricação, entender, como é feito os produtos que fabricamos, né, para justamente poder conversar de um nível técnico igual para igual com a área de vendas, que muitas vezes a parte de vendas técnicas são pessoas, né, que chegou a um nível de gerente ou de representante de venda sênior, que vem do chão de fábrica. Então a pessoa domina muito o tema, domina muito o produto que ele está vendendo. Se você é um comprador ou um gerente de compras que não domina nem o básico, eles não vão te dar credibilidade. Eles não vão, te levar a sério e também não vão criar muita identidade. Então isso eu sempre tento, transmitir para a minha equipe o quão importante é você conhecer o processo de fabricação ou quão importante é você talvez conhecer o processo do fornecedor. Então, seja uma máquina, seja um produto, então, e trabalhar a questão de relacionamentos, né. A gente sabe ali quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente tem ali alguma situação de urgência e emergência, eles vão ter que priorizar alguns clientes. Se você tem um bom relacionamento com determinado fornecedor estratégico, é óbvio que ele vai priorizar aquele que você tem um relacionamento melhor. Então a gente sempre trabalha bastante o Supplier Relationship Management, né, o SRM, então um relacionamento com os fornecedores estratégicos, criando ali governanças, reuniões periódicas,
visitas técnicas. Então, a gente conseguiu bastante melhorar ali na Henkel, o domínio. Fico muito feliz que tenho pessoas que acabaram sendo expatriadas para outros países, né? Tive pessoas, tinha equipe na Colômbia, Guatemala, México e Brasil. Tem pessoas hoje do Brasil que moram no México, tem pessoas hoje que estavam na Colômbia, moram no México, subindo de nível. Então é um motivo de orgulho, né? Eu gosto muito da questão da gestão de pessoas e fico feliz de ter feito parte de muitas pessoas que talvez vão assistir esse vídeo e sabe que foi muito legal essa troca, né? Tanto no meu desenvolvimento como gestor de pessoas, como uma pessoa que teve ali um mentorado comigo ou um contato comigo ao longo desses anos e pôde aprender um pouco comigo dessa parte técnica, de soft skills e hard skills também. E mais recentemente, desde o ano passado, tive a oportunidade de trabalhar, né, a nível global, por conta do conhecimento da categoria de MRO, especificamente sobressalentes, né, algumas categorias dentro de MRO. Fui convidado pelo pessoal da Henkel a assumir uma posição, a única posição fora da Europa em diretos, reportando para uma pessoa na Alemanha, em Düsseldorf, em que a gente desenvolveu por tipo de categoria as estratégias com base ali, em aplicação, né, a pegada do fornecedor, o footprint de cada fornecedor, se era uma categoria que a gente poderia negociar pelo menos a nível nacional, se daria para negociar a nível regional. Embora a gente trate com muitos fornecedores e indiretos que são empresas multinacionais, eles não estão estruturados a trabalhar em contratos globais. Então, assim, hoje a gente tem um grande desafio aí. Já tive, né, oportunidades de fazer gestão de contratos globais desde a época da International Paper. Então, na época da International Paper já existiam alguns contratos a nível global, em que eu era responsável pelas fábricas do Brasil. Depois, na Ferreiro, a gente conseguiu trabalhar com alguns fornecedores antes até mesmo do contrato global, e quando o contrato global veio, já eram os mesmos fornecedores. E na Henkel a gente buscou muito ali tentar trabalhar esses contratos globais de uma forma mais estruturada, só que a gente teve bastante dificuldade na questão de como esses fornecedores eles estão estruturados para atender esses contratos globais. Nem todos têm que account manager global, então às vezes você pega alguma categoria específica, por exemplo, de gases industriais, embora você fale: "Poxa, a gente está falando ali de 5 principais fornecedores a nível global, todos conhecem quem são e tal", mas dificilmente você vai conseguir negociar um acordo global. Dificilmente você vai conseguir negociar um acordo a nível Américas, por exemplo. Você vai conseguir negociar no máximo a nível nacional. Então acho que são lições aprendidas aí, mas eu acredito que cada vez mais as empresas elas estão se estruturando para atender esses big players, né, os grandes jogadores, para poder fazer cada vez mais essas parcerias estratégicas. Então isso é o que a gente vem buscando cada vez mais. O meu objetivo, que eu tinha ali na Henkel até então, de desenvolver esses acordos globais e parcerias estratégicas, além de suportar os gerentes das regiões, que a gente tinha 6 regiões, então tinha 6 gerentes que eu ajudava ou facilitava nos processos, garantia que eles estavam ali seguindo o procedimento, né, que a gente desenvolveu o playbook, que teoricamente é a estratégia da categoria, com envolvendo os fornecedores que a gente julgaria potenciais globais, além de ver quais eram os atuais, quais eram os potenciais regionais ou locais, para que pudesse fazer um processo de compras estruturado. Então, mais ou menos essa foi minha experiência de carreira, né, eu tô, um pouco mais de 16 anos, né, em compras. Comecei a carreira em materiais diretos, poucos anos, depois a maior parte da minha carreira foi em materiais indiretos, dentro da área de compras técnicas especificamente, embora eu já tenha tido experiência de contratação de general procurement, né, para a parte de serviços, né, professional services também. Fiquei interino uma época na Henkel com a ITPS, Information Technology e Professional Services, e contando um pouquinho aí desses projetos, né, que foram mencionados pelo Emerson. Então, quando eu fui contratado na Henkel, desde a minha contratação, no meu primeiro dia na companhia, eu tinha ali uma missão de fazer a contratação de um projeto que era um projeto estratégico na região, que era a construção de um centro de inovação e tecnologia da Henkel. Hoje esse centro de inovação e tecnologia
Ele é o terceiro da Henkel no mundo, então acho que é motivo de orgulho para nós brasileiros de termos conseguido esse projeto, porque às vezes a gente disputa muito com o México esse tipo de projeto, quando é definido que vai ser feito em Latam. Por exemplo, na própria Ferreiro, eu estava para contratar esse mesmo projeto e a gente infelizmente acabou perdendo o projeto para o México. Hoje o centro de inovação da Ferreiro fica no México, mas na Henkel nós conseguimos e eu fui contratado para poder fazer a contratação desse projeto, que é um projeto em que tem ali 20 e poucos laboratórios de alta tecnologia, né, em status da arte, em diferentes tecnologias para poder atender diferentes segmentos da indústria, porque adesivos técnicos ele atende diversos segmentos, então tudo que vocês usam hoje tem adesivos Henkel, então computador, celular, avião, carro, produtos de consumo que vocês usam, então o rótulo da Nutella ele é colado com cola Henkel, o próprio Ferrero Rocher ali, o perutino, né, que é aquele papelzinho que vai debaixo do Ferrero Rocher, ele é colado com cola quente. Se você pegar os produtos da Lactalis também, as tampas toda Tetra Pak é colado com cola Henkel, a própria Tetra Pak vende com adesivo Henkel. Aqueles canudinhos do Todinho, suco, capo, tudo aquilo ali é adesivos, né, cola quente ou adesivos técnicos. Então, é um mercado bastante interessante, em que engloba muitos, fornecedores e clientes, né, conhecidos. Então esse centro de tecnologia ele foi criado para estimular essa interação entre a indústria, os clientes, os órgãos públicos, tantas universidades, centros educacionais, por exemplo, o Senai ficou de boca aberta quando fez a visitação lá e viu a sala que foi construída. E o porquê chama Innovation Center, né? Por que que não é um centro de tecnologia simplesmente dito, é um Innovation Center? Ele é um Innovation Center porque dentro desse Innovation Center tem uma sala, que é apelidada de Infinity Room, é uma sala em que é uma livraria, em que o diretor de P&D teve uma ideia de criar ali uma livraria que todos os pesquisadores dele vão sugerir livros que vão ser colocados ali para poder fazer consulta, estimular, desde o estagiário que vai poder usar lá a sala para fazer leitura, fazer trabalhos, até trabalhos em conjunto, por exemplo, uma Toyota, uma Samsung ou outros parceiros estratégicos irem lá conseguir fazer o desenvolvimento de um produto. Então tem uma tela gigantesca lá de LED que a gente fez a aquisição, uma tela de 9 metros de largura, 2 de altura, de alta resolução, onde roda um software, tanto o Centro de Inovação de Düsseldorf, que é o maior, tanto de Shanghai, que foi também lançado recentemente, e agora o de Jundiaí, onde está esse projeto, fica em Jundiaí, ali na Fazenda Grande, na Fazgran, do lado da planta de Jundiaí. Tem essa sala, Infinity Room, em que você tem esse software, e esse software basicamente é como se fosse um SimCity, como se fosse uma cidade onde você tem ali diferentes produtos e aplicações. Então você consegue levar lá o cliente, eu quero ver o adesivo que é usado em tênis e calçados. Aí você vai clicar num casal que vai estar caminhando na pista. Aí você vai ter toda a aplicação, todo o desenvolvimento, tem todo o storytelling, tudo que você pode entender sobre o produto está ali de uma forma em multimídia que deixa o cliente de boca aberta, porque tem um sistema de som, é super imersiva a sala. Além de que, no futuro, a ideia é que essa sala converse com máquinas que estão no piso 1. Então, o terceiro piso, você tem todo o desenvolvimento de novas fórmulas, né, produtos que é mais secretos, então você difícil acesso, terceiro nível. O segundo nível, né, é para a parte de testes de bancada. E o primeiro nível terra, onde você tem ali algumas máquinas estratégicas. Então, você tem ali uma laminadora, que é a Ferrari das laminadoras, para desenvolvimento de embalagens flexíveis. Você vai ter uma lavadora de lata, que é uma Ferrari da lavadora de lata, para desenvolvimento de aplicação dos adesivos e produtos da Henkel para latas de alumínio. Você tem uma sala específica de coleiro para aplicação de cola quente, com uma parceria junto com a Nordson. Então, assim, é um projeto bem interessante, e essa sala depois, o objetivo é que você tenha ali, virtualmente um teste, onde você vai colocar os parâmetros, vai rodar ali com inteligência artificial esses parâmetros. Se der sucesso, depois você vai poder ir nessas máquinas, nessas salas e fazer o teste prático.
E aí com os produtos novos da Henkel que justifica o porquê que tem um valor agregado e o porquê que aquele fornecedor, aquele cliente XY deve trocar o produto atual por um novo, que ele vai ganhar eficiência. Eu acho que isso é fantástico. Então, fico muito orgulhoso de ter feito parte desse projeto, é um projeto que eu sempre vou me orgulhar. E o escritório administrativo também. Nós ficávamos na Lapa, ali no e-business. Tínhamos 3 pisos lá, 3 lajes, e o objetivo foi de desativar esse escritório lá da Lapa para fazer a transferência para Jundiaí, e construiu-se um edifício também de 3 andares lá ao lado desse prédio de inovação. E o legal é que esse projeto foi concebido numa solução de construção diferente das normais. Então, normalmente a gente tem muita construção com concreto pré-moldado, aço e fechamento de fachada em vidro, né, pele de vidro. Esse projeto ele foi construído em madeira engenheirada, que é uma tendência nova, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver outros projetos, mas a gente tem alguns projetos em São Paulo, o próprio McDonald's da Paulista, se você acho que é o mais fácil de vocês verem. Também tem ali a loja da Dengo, de chocolates também, é de madeira engenheirada. Tem aquele condomínio, o Praia da Grama, se eu não me engano, que é um condomínio onde tem aquela piscina de onda para surf. Todos os prédios que foram feitos ali na área de lazer, ali a piscina coberta, lazer, sala de jogos, também em madeira engenheirada. O CT do Bragantino, Red Bull, também é todo de madeira engenheirada, então são projetos icônicos, e o da Henkel também é de madeira engenheirada, então, para quem queira conhecer, fica ali em Jundiaí. Provavelmente é um projeto que tem potencial para ganho de prêmios de arquitetura, tá, de arquitetura e construção. Provavelmente vai ganhar um projeto LEED, certificação Wellness, pensando no bem-estar do colaborador, pensando toda na parte de sustentabilidade. Tem ali geração de energia por painel fotovoltaico, tem carregadores que foram doados pela BMW BYD Gran Brasil. A energia, os colaboradores podem carregar os carros sem custo nenhum, então estimulando que os colaboradores façam aquisição de carros elétricos, pensando na questão da pegada de carbono. E maior motivo de orgulho foi como a gente teve uma boa interação entre a área de compras e engenharia. Eu acho que isso é muito legal de compartilhar aqui. E a gente foi envolvido desde o meu primeiro dia, que eu estava na companhia. A gente fez toda uma estruturação da contratação desse projeto, que era um projeto de 41 milhões de euros, em que a gente trabalhou muito forte a parte de value engineering, né, parte de reengenharia do projeto, como nós faríamos a contratação das construtoras. A gente definiu um vendor list, né, dessas construtoras, pensando ali construtoras que tivessem um faturamento de X milhões para cima, né, pensando no supply e demand analysis. A gente pensou construtoras que tivessem experiência em construção de centro de tecnologia, se tivesse experiência em madeira engenheirada seria um plus, e que tivesse alguns anos de mercado. Então a gente chegou ali numa lista de 6 fornecedores, né, 6 potenciais construtoras. E como a gente trabalhou em conjunto, né, uma equipe aí de 6 pessoas que realmente foram os cabeças, mas pensando em todo mundo que participou do projeto, passou de 40 pessoas para fazer a coisa acontecer. A gente conseguiu fazer uma economia aí de 5,3 milhões de euros, tá, nesse projeto de negociação, de valor de engenharia e faturamento direto, né, que é uma modalidade que no Brasil é crucial para CAPEX. Então o faturamento direto é uma coisa que não tem como deixar fora da mesa. A gente criou uma estrutura ali de pessoas para nos ajudar com o faturamento direto, que é um puta trabalho de operacional, de controle de notas, criação de fornecedores, pedidos. A gente está falando aí de mais de 200 fornecedores que participaram nessa obra, além da construção, além da construtora. E um contrato de cento e tantos milhões, 90 milhões foi faturamento direto, tá? Para mais ou menos ter uma noção. E com isso a gente economizou esse 5,3. A gente recebeu a dona da empresa aqui, a Mrs. Shimoni, que representa a família Henkel no board, né, da família. A gente apresentou um projeto, segunda fase, e essa segunda fase foi aprovada. Antes de eu sair da companhia, eu fiz a contratação dessa segunda fase, e essa segunda fase vai ser gasto com todo o dinheiro que a gente economizou na fase um. Ou seja, a gente conseguiu, por conta de ter sido envolvido no começo do projeto, por conta de trabalhar muito junto com uma equipe, todo mundo ter acesso à informação ao mesmo tempo e tal, trabalhar como equipe, a gente conseguiu
é aprovar essa segunda fase, e essa segunda fase também é um motivo de orgulho, embora não esteja lá, mas já está em execução, vai ser entregue em outubro, e espero que ela venha fazer a inauguração. Não sei se eu vou participar da inauguração, mas vou lá conhecer, já fui convidado para conhecer. É focado no bem-estar do colaborador. Então ali vai ser construída uma creche para 130 alunos, para filhos de funcionários até 6 anos. Vai ser feito ali quadras de esporte, então vai ter uma quadra para beach tênis, vôlei de praia, uma quadra de futebol de grama, a grama de verdade, não vai ser sintética, uma academia e uma área de centro médico, salão de beleza, loja com os produtos da Henkel. Então, acho que foi muito legal de não só ter feito um projeto icônico, como foi feito na fase um, mas com o trabalho em equipe, conseguir salvar dinheiro para fazer a fase 2, pensando nos colaboradores e no bem-estar deles. Então, e também essa Maravilha. segunda fase vai ser feita com madeira. Então, esse é o principal projeto, né, do qual eu fui considerado aí um dos 50 executivos de supply chain de 2026. E um outro projeto também que eu gostei e deixei um legado ali na Henkel, eu vou falar rapidamente sobre ele. E eu acredito que outras empresas também que têm essa pegada de sustentabilidade, como a Henkel, uma Stellantis, uma Heineken, entre outras, é a substituição do uso do gás natural por biometano, né? No Brasil, a gente tem uma situação favorável, a gente fez todo um estudo, né? Eu também participei do processo de descarbonização da planta do Brasil, da Ferreiro, e aqui na Henkel, eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas plantas, seja de Itapevi, seja de Jundiaí, no projeto de biometano. A gente trabalhou com dois fornecedores distintos por uma questão de risco, análise de risco, né? Avaliação de risco. E a gente desenvolveu um projeto com entrega do biometano físico, com carretas movidas a biometano e biometano que é oriundo do lixo. Então, além de você fazer a descarbonização da planta, que hoje o principal vilão para a maioria das multinacionais é o gás natural, é a geração de energia térmica, porque a maioria já está comprando energia no Mercado Livre, já está comprando energia com certificação I-REC, né? Então a energia elétrica em si hoje já não é um vilão para grandes multinacionais. A maioria já está no Mercado Livre, já teve o boom ali de migração. Hoje o foco é energia térmica. E aí o gás natural para o biometano é uma situação viável. Ele ainda tem um custo superior ao gás natural, mas por conta das guerras, por conta do aumento do preço do petróleo, ele está se tornando uma conta que está fechando. Muitas empresas que trabalham com cana-de-açúcar já tá fazendo já esse investimento também, porque a conta agora está fechando, eles estão fazendo todo um backward integration. E a indústria, no caso a Henkel, uma indústria química, também apostou nisso e fez a conversão da planta. Então, Jundiaí está desde julho de 2025 operando com biometano. Então já fez um ano que está operando com biometano lá. E agora Itapevi está prestes a partir. Estava previsto em julho, acredito que no máximo em agosto esse projeto vai estar rodando. Com isso, foram milhares de toneladas de CO2 no ano evitadas. As duas plantas, 97, 98% já descarbonizadas, e os outros 3% é referente a empilhadeiras movidas a combustão, que está sendo trocadas por empilhadeiras elétricas. Mas o projeto de Jundiaí, além de ser, né, essa questão de inovação, de ter ali a pegada de carbono para a indústria, quando a gente fez o projeto, e eu me orgulho também de dizer que foi uma iniciativa de compras, que foi compras que levou essa sugestão para a engenharia e para a liderança, não partiu de outra área, partiu de compras. A gente pensou no One Henkel, sabe? Então, quando eu olhei o projeto, eu falei, poxa, será que a gente vai trabalhar só com a indústria ou a gente pode pensar um pouco mais amplo? Então, pensando, né, nos outros 3%, 5% que eram as empilhadeiras de movidas a combustão, a gente chegou a falar com os 5 principais fabricantes de empilhadeiras, tá? Para ver, entender deles ali a factibilidade de ter empilhadeiras movidas a biometano, que hoje era GLP. A gente tem algumas empresas logísticas ou empresas de bebidas que já está fazendo esses testes já desde 2024, tá? Com empilhadeiras movidas a biometano, que hoje eram GLP. E a gente instalou um posto dentro da planta de Jundiaí para atender não somente as empilhadeiras,
mas também pensando na frota para entrega dos produtos. Então a gente conseguiu vender esse projeto para o head de logística Latam, o Daniel Rocha. Conseguimos convencer o Felipe, que é o diretor da planta de Jundiaí, a ter esse posto, porque muitas vezes, às vezes o gerente de planta fala: "Poxa, mas eu não quero um posto de gasolina dentro da minha planta, vai entrar muito caminhão e tal". E a gente, com um jeitinho, conseguiu convencer tudo e todos, e hoje a gente tem lá um posto com um volume considerável para operar. Eles estão operando com 3 carretas, né. Então, provavelmente em breve vocês vão ver ali na Bandeirantes carretas da Henkel já toda adesivada, movidas a biometano. Essas carretas estão sendo abastecidas lá na planta de Jundiaí, como parte do projeto. Então a gente não pensou só ali nas caldeiras, né, da planta para gerar energia térmica. A gente também pensou mais amplo e foi um projeto feito a várias mãos aí, que eu também tenho muito orgulho. Ganhou o prêmio global da Henkel de operações, e esse mesmo prêmio também chegou ali a ser um dos finalistas dentro do Procurement Leaders, né, consultoria que eu acho que todos vocês já ouviram falar. E é motivo de orgulho também, fiquei muito contente desse projeto. Então é isso, esses 2 business cases aí que eu Ponto gostaria de que compartilhar com hoje em vocês, dia, um num cargo pouquinho de da minha gerência de história, compra né, sênior, é desses anos que crucial, eu tô em é o compras. Muita stakeholder gente engagement, passou é você ter os nessa história clientes do seu profissional, sou lado, muito grato porque se pela eles não troca, pela topam, se eles não parceria, compram as suas pela ideias, confiança no meu trabalho, que dificilmente eu o acho projeto que sai do papel ou sai a da gente só ideologia. Então consegue é isso que eu queria fazer esse trazer um tipo de pouquinho aqui para projeto quando a vocês, gente espero tem que vocês tenham credibilidade, gostado quando a gente de eu contar consegue um pouquinho da convencer minha as experiência pessoas e e as pessoas confiarem em você. caso Eu queiram acho conhecer um que pouco isso mais ou queiram também é trocar outro alguma ponto experiência, que fique à vontade para hoje me em adicionar no dia, num LinkedIn, cargo me de mandar gerência de mensagem compra é sênior, é sempre crucial. disponível, sempre É o gosto de trocar stakeholder engagement, figurinha com as é você pessoas do ter os mercado clientes e do seu conhecer mais lado, pessoas aí da área de porque se compras. eles não topam, se eles não Maravilha, compram as suas excelente. Te ideias, agradeço demais, Rafael, pelo seu dificilmente o tempo. projeto sai do De papel ou sai da fato, ideologia. projetos super Então é isso que eu queria interessantes. trazer um pouquinho hoje para Obrigado vocês. Espero que vocês por tenham gostado, compartilhar, por abrir um de eu pouquinho contar um pouquinho da minha e, enfim, experiência. E que a gente possa ver mais caso queiram projetos conhecer como um pouco esse, mais ou queiram mais trocar alguma savings se experiência, fique à transformando em vontade para me creche, em adicionar no academia, LinkedIn, me como é mandarem como mensagem. foi o Eu case, sempre estou disponível, que sempre você teve gosto de atuação. trocar figurinha com as E pessoas do mercado e conhecer agradeço, mais né, quem pessoas aí quiser da se área de conectar com você compras. também fica super à vontade. Maravilha, prazer excelente. Te agradeço demais, Rafael, pelo seu tempo também, de fato, projetos super interessantes. Summit. E, mais uma vez, fica o nosso compartilhado por abrir um pouquinho e se vê em breve. Enfim, que a gente possa ver mais projetos como esse, mais savings se transformando em creche, em academia, como como foi o case, né, o que você teve atuação. E agradeço, né, quem quiser se conectar com você também fica super à vontade. Vai ser um prazer ter você com a gente, vocês, né, que estão acompanhando também no nosso encontro, o Supply Chain Executive Summit. E, mais uma vez, fica o nosso agradecimento e a gente se vê em breve.